Agora começar com os esquemas elétricos propriamente dito. A gente já passou da sequência lá do circuito de entrada, passamos lá pela sequência, né, aquela sequência inicial, né? Agora vamos falar sobre o circuito de entrada, né? Depois que a gente viu a sequência resumida, vamos ver agora o circuito de entrada propriamente dito. Então, o circuito de entrada do laptop é o ponto inicial onde surge a tensão conhecida como mais B, ou a tensão de alta, né? Quando você escutar a palavrinha tensão de mais B, você já sabe que é a tensão de alta do circuito, né? Que nesse caso aqui, gerado pelo carregador externo do laptop. Então, os principais elementos desse circuito de entrada que devemos considerar são o conector jack, óbvio, né, que é onde você pluga a energia, né? O nome da tensão de alta definida pelo engenheiro. O que é isso? Todo esquema que a gente abre, o engenheiro ele vai definir nomes, tá? E não é diferente para o circuito de entrada. Então, a tensão de alta, ela vai ter um nome, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no esquema elétrico, tá? Então, a tensão de entrada ela tem um nome definido pelo engenheiro. Então, isso é muito importante a gente conseguir seguir esse nome para a gente não se perder, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Outro fator importante é o pulso do carregador conectado, que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Que é justamente o que avisa o Super I/O que o carregador está conectado. Então, se a gente tem uma placa que tem 3 e 5 volts, o botão de start está funcionando, tudo está funcionando e a placa não starta, temos que considerar o pulso do carregador conectado, tá? Então, se esse pulso estiver ausente, não adianta que o laptop não irá ligar. Tudo isso aí eu vou mostrar exemplos para vocês, tá? Também temos que considerar os MOSFETs de entrada, que eu falei para vocês também já, né? E o fusistor de entrada. Em alguns casos a gente não tem MOSFET de entrada, temos fusistor de entrada. E temos também a questão do circuito de proteção, tá? Então vamos começar com o circuito de entrada. Vou colocar como exemplo para vocês o circuito de entrada do CQ40 e vou colocar também outros esquemas, tá? Não só do CQ40, mas de outros também. Vamos lá. Então esse é o circuito de entrada do Compaq CQ40. Então, o que podemos observar nesse circuito, tá? Quem não estiver vendo com precisão esse circuito, tem um botãozinho aqui de mais e menos, uma lupazinha que vocês podem encontrar aí na tela de vocês, na parte superior, tá? Então, quem quiser aproximar mais, pode utilizar essa lupa, tá bem? Então, veja. Nessa foto a gente tem um exemplo do circuito de entrada do Compaq CQ40. Então, a primeira coisa que a gente pode considerar nesse circuito de entrada é o que eu falei para vocês. O nome da tensão de alta definido pelo engenheiro. Então, se a gente perceber, a tensão de alta ela segue até a PL1, né? E a partir daí ela ganha um nome, né? Que nesse caso é VIN, né? Ou VIN, né? Voltagem de entrada, né? VIN. Então, o engenheiro ele definiu que a voltagem de entrada a partir de agora vai se chamar de VIN. Aonde eu encontrar esse nome chamado de VIN, aonde eu encontrar esse nome, quer dizer que faz parte da tensão que vem do carregador, tá? Então, esses nomes que vocês têm que prestar atenção, que é o nome dado pelo engenheiro. A partir de agora, para quem não sabe, a tensão que sai do jack, obrigatoriamente, ela passa pelo charge, tá? Então, a partir de agora, já estou falando para vocês que esse VIN que está aqui, ele vai seguir para o charge. Vocês podem perceber também na figura, né, que a gente tem vários componentes eletrônicos, né? E também temos vários desenhos, né? Esses desenhos, eles indicam situações diferentes. Por exemplo, os triângulos que a gente vê nos componentes, né? No PR2, no PD4, no PD12, esses triângulos indicam que esses componentes estão aterrados. Então, sempre que vocês
virem esse desenhozinho desses triângulos, né, quer dizer que esses componentes estão aterrados. Quando você encontrar, no caso do VIN, né, ele tem uma bolinha vermelha. Uma bolinha vermelha. Quando vocês encontrarem essa bolinha vermelha, o que quer dizer isso? Essa bolinha vermelha quer dizer que essa trilha ela vai prosseguir para um outro local, tá? Então ela não termina aqui, ela vai prosseguir para um outro local do circuito, né? O projetista, ele desenhou o circuito de entrada separado, né? Porque o circuito de entrada ele vai para o charge, mas o engenheiro aqui nessa situação ele desenhou o circuito de entrada separado do circuito de charge, mas eles são juntos, pessoal. O circuito de entrada e o de charge eles são juntos. Isso aí a gente vai ver agora que o circuito de entrada, o circuito de charge vai receber a tensão de entrada, ou seja, esse nomezinho que dado pelo engenheiro de VIN vai ter lá no circuito de charge, tá? Então podemos comprovar isso agora, né? Antes da gente prosseguir, uma outra coisa a observar é a questão das setas. Se você olhar aqui o PQ3, aqui no lado no canto esquerdo, superior esquerdo, ele tem uma seta, né? Uma seta entrando. Se a gente olhar um pouco acima do nome VIN, né, o ADP_ID, a gente tem uma seta saindo. Então, quando a gente lida com setas, isso quer dizer que são pulsos, né, são voltagens que estão vindo ou indo para algum circuito inteligente, ou seja, indo para um Super I/O, indo para um PWM. Tá? Então, quando lida com setas, quer dizer que são circuitos que estão recebendo essas informações ou enviando informações. Diferente quando a gente tem uma bolinha vermelhinha, né? Essa bola quer dizer que a trilha ela tem continuação. É diferente das setas, que são troca de informações entre o circuito, tá? Entre circuitos inteligentes, que no caso poderia ser o Super I/O. Tá bem? E aqui também ele indica páginas, né? No ADP/ID a gente vê o 32. Esse 32 é o número da página, tá? E o engenheiro ele abrevia, né? Se a gente vê aqui, ADP é de adaptador, ID é de identificação, ou seja, esse ADP/ID nada menos do que aquele pino de controle, né? Que é aquele pino no meio que a gente encontra nos carregadores da HP, né? É uma forma que a HP utiliza para tentar fazer com que as pessoas não usem carregadores não genuínos, né? Carregadores genéricos, né? É uma tentativa de driblar, digamos assim, né? A Dell também usa esse tipo de identificação. É por isso que às vezes quando a gente pluga um carregador da HP num Dell, ele reclama de imediato. Ele diz que aquele carregador não é da Dell. Então é graças a essa identificação, né? Chamada de ADP/ID, que essa informação vai até o Super I/O, tá? O Super I/O recebe essa informação e a BIOS interpreta essa informação, tá? Então, prosseguindo, próximo slide. Então, nesse próximo slide a gente vai ver agora os MOSFETs de entrada, tá? Então, essa página aqui do MOSFET de entrada, no caso do CQ40, essa página aqui é do charge. Tá? Se vocês olharem, porque essa figura, como eu coloquei uma figura e não é o esquema elétrico propriamente dito, é só uma parte do esquema, mas se vocês abrirem no esquema do CQ40, vocês vão ver que o PQ101 e o PQ103, que são os MOSFETs de entrada, eles estão na página do circuito de charge, apesar deles não fazerem parte do circuito de charge, tá, pessoal? Então, não confundam. Esses MOSFETs são os MOSFETs de entrada. E como é que eu sei que eles são os MOSFETs de entrada? A primeira dica que eu dei, pessoal, é que os MOSFETs de entrada, sempre eles vão receber o nome que o engenheiro deu. Então, se a gente olhar aqui para o lado esquerdo da tela, a gente vai ter o nome aqui VIN, né, marcado em vermelho. Então, vocês lembram que lá na entrada a gente tinha o nome VIN escrito lá? Então, veja que o nome VIN ele veio para cá. Então, perceba que é exatamente como eu passei para vocês. A tensão que vem lá do circuito de entrada, ela chega até os MOSFETs de entrada. Ou seja, onde tem o nome VIN é aonde recebe
a tensão do jack. Então, obrigatoriamente, a tensão da entrada passa pelo charge, né? E se tiver MOSFET de entrada, vai para o MOSFET de entrada, né? Não é que ele normalmente está na página do charge, né? O engenheiro ele desenha junto com a página do charge, tá? Mas não tem nada a ver com o circuito de charge, ok? Então, nesse caso do Compact CQ40, é um caso típico de laptops que a gente pega na nossa bancada e não tem alta lá no PWM, né? Lá no PWM não tem alta, não chega a 19 volts lá no PWM ou no MOSFET de alta. Então, se não chega a alta lá, consequentemente a alta está parando aqui nesses MOSFETs, tá? Eles estão parando aqui nesse MOSFET. Então, é aí que começa a análise e a interpretação do esquema elétrico. Não adianta só dizer para vocês, pessoal, ó, a tensão de vir, né, vem lá do adaptador, passa pelos MOSFETs e vai lá para o PWM. Não adianta só falar isso, porque a gente tem que analisar o circuito como um todo e não só dizer de onde vem e para onde vai. Eu preciso analisar esses MOSFETs. É aí aonde entra a teoria. Eu preciso identificar que MOSFETs são esses e como eles trabalham. Porque como é que eu vou conseguir consertar alguma coisa se eu não sei como é que ele trabalha? Entenderam? Então, por isso é importante a eletrônica, né? E por isso que nos meus cursos, né, no curso que eu ministro hoje, eu adicionei isso, né, a parte de MOSFETs e bipolares, porque eu percebo que isso é o bicho de 7 cabeças para grande parte dos técnicos, entendeu? Então, a gente tem que entender o funcionamento desses componentes, tá? Da forma que eu expliquei. Então, esses dois MOSFETs aqui, eles são canal P, pessoal. Eles são canal P. Então, como é que eles vão chavear? A tensão no gate precisa ser menor do que a tensão do source. Então, o PQ103, por exemplo, ele recebe, depois que o PQ101 ele saturar, né, a tensão vai para o source do PQ103 e para chavear para o outro lado, eu preciso ter uma tensão menor no gate. Por ser um canal P, a tensão no gate precisa ser menor do que o source. Ora, se chega a 19 no source, eu preciso ter uma tensão menor no gate. Então, se eu me deparar com uma situação dessa, que no source do PQ103 eu tenho 19 e no gate do PQ103 eu tenho 19 também, então eu já sei que esse MOSFET está em estado de corte, pessoal. Ou seja, os 19 não vão passar para o outro lado. A chave não vai estar ligada, né? Se a gente encarar como uma chave, ela não vai estar ligada. Então, a gente tem que entender o funcionamento dos componentes, tá bem? E logo ligado aos gates desses dois MOSFETs, a gente tem o chamado circuito de proteção, que aí vai envolver bipolares, né, que é o PQ105 e o PQ104, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Temos MOSFETs, resistores, né? Então, a gente precisa entender o funcionamento desses componentes eletrônicos para a gente poder desarmar a proteção, por exemplo, a gente ver por que está armando a proteção, né? Ou simplesmente, como eu expliquei para vocês, você pode simplesmente colocar um fio de um lado para o outro, mas aí, como eu falei para vocês, cabe cada um fazer por sua conta própria, tá? Não é o aconselhável, né? Você precisa saber se tem curto do outro lado para simplesmente colocar um fio, né? Mas se você não tem outra artimanha e quiser colocar o fio, aí vai por sua conta em risco. Mas o correto é sempre a análise e a interpretação de cada circuito, tá bem? Então aqui é o exemplo do circuito dos MOSFETs de entrada, tá? Então vamos para o próximo slide. Pessoal, aqui a gente tem um outro exemplo de circuito de entrada, né? Aqui é um circuito de entrada de uma placa de um STI, né? Uma placa da FIC, né? Então, se vocês perceberem esse circuito de entrada, é a mesma coisa. Se vocês olharem com um olhar, né, um olhar de técnico, vocês vão perceber que é a mesma coisa. A primeira coisa que eu tenho que considerar é o nome que o engenheiro deu para a tensão de entrada. Então, qual foi o nome que o engenheiro deu? A da PIN, né, que tem essa bolinha vermelha, né, no final aqui do lado direito,
né, do lado direito da tela de vocês, tem o nomezinho ADAPIN, logo após do Fusistor F5, né? Então eu já sei a partir de hoje, de agora, que o ADAPIN, aonde tem o ADAPIN, vai ser a tensão que está vindo do jack. Mas eu já antecipei para vocês, pessoal, que a tensão do jack vai para o circuito de charge. Então vocês nem precisam perder o tempo de vocês. Podem ir para o charge que o ADAPIN vai estar lá, tá? Então é uma dica que eu dou para vocês. Então, só para ser um pouco mais breve, né, temos aqui de cara nesse circuito de entrada o famoso diodo Zener, né? Que no caso do STI a gente, acho que é o 1462, se eu não me engano, tem aquele famoso diodo D29, né? Que nesse caso aqui dessa figura, ele é o D24, logo após o F5, tá? Para quem não estiver visualizando, após o F5, a gente tem o diodo D24. Então, o diodo D24, ele é um diodo Zener, pessoal, tá? E como é que eu sei que ele é um diodo Zener? Na própria especificação do componente tem aqui, ó, diodo Zener escrito. Ele é um diodo Zener de 6.2 volts, tá? Então, por isso é a importância de você não só entender o esquema elétrico, mas entender dos componentes eletrônicos, tá? Então, a gente tem que entender qual é a função do diodo Zener. Quais são as funções do diodo Zener no circuito eletrônico? Tá? Então, nos laptops, basicamente, a gente tem duas funções para o diodo Zener. A primeira função é como fator de proteção. Como assim fator de proteção? Quando a gente tem um diodo Zener ligado ao terra, perceba que o D24 ele não está ligado diretamente ao terra. O anodo dele, que é onde tem um pezinho de positivo, é o anodo, né? O diodo a gente separa ele como anodo e catodo, né? Positivo e negativo. Então, no anodo dele, perceba que ele não tem ligação direta ao terra, ele tem resistores no caminho. Então, quando a gente tem um diodo Zener que não está ligado diretamente ao terra, então a gente tem uma função diferente para esse diodo. Então vamos analisar esse diodo. Ele é um diodo Zener de 6.2. O que quer dizer isso? No catodo, que é o lado negativo, né, o catodo tem ligação com F5, né, com fusível F5. Então, essa ligação com o fusível, então, automaticamente, no catodo vai chegar a 19 volts, que é da fonte, né, da fonte externa, né, do carregador externo. Então, esse Zener, ele vai receber 19 volts no seu catodo. Então, qual vai ser a função desse diodo Zener? Ele é de 6.2 volts. Então, a função dele vai ser de queda de tensão, pessoal. Ou seja, 19 volts chegando no catodo, a tensão que vai chegar no anodo vai ser 19 menos 6.2, que vai dar exatos 12,8 volts. Então, por que essa tensão de 12,8? Perceba que logo abaixo do diodo Zener D24 a gente tem um transistor, que é o Q33. E esse transistor, não ficou muito claro aqui, mas no catodo dele, né, onde tem um ser, né, o catodo dele ele tem uma seta. Lembrem-se que quando tem seta, são avisos, trocas de informações. Então, essa seta aqui, o nome dela não está bem claro aqui, mas o nome está ADAPIN, né? É o mesmo nome que tem em cima, né? Mas tem uma cerquilha, né? Um jogo da velha, para diferenciar do ADPIN, que é a tensão de alta do circuito, né? Então, perceba que o engenheiro, se ele colocar uma cerquilhazinha de diferença, uma vírgula que seja, já é diferente. São coisas diferentes. Então, se eu encontrar em algum canto do circuito esse ADPIN com a cerquilha, não tem nada a ver com o ADPIN daqui de cima, que tem ligação com o fusível F5, que é a tensão de entrada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o ADPIN de cima é a tensão de entrada, e o ADPIN de baixo é uma outra função. Não é a tensão de entrada, porque tem uma cerquilha que diferencia.
Então vamos analisar o funcionamento desse Q33. Então esse ADPIN com cerquilha, pessoal, é justamente o pulso de carregador conectado, tá? Então por isso que quando o famoso D29, que é o diodo Zener, está danificado, o que é que acontece? A placa não liga. E eu vou explicar para vocês por que ela não liga. Muito simples. Quando esse diodo Zener D24 ele está em funcionamento normal, o que é que vai acontecer? Ele vai receber no cátodo 19 volts e vai baixar essa tensão em 6,2. Ou seja, a tensão no anodo será de 12,8. Essa tensão vai chegar onde? Na base do Q33. Aí volta toda a nossa teoria que a gente acabou de aprender agora, né? Aí a gente vai ter que analisar o componente eletrônico. O Q33, ele é um transistor bipolar. Ele é tipo P ou tipo N, tá? É aí onde começa a brincadeira, tá? Então, a partir dessa análise, você consegue entender o funcionamento do Q33. Perceba, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o Q33, a seta está saindo. Se está saindo, a tensão na base é positiva, para ele poder chavear. Encare o transistor bipolar como uma chave. Como assim uma chave? Quando ele está em funcionamento, ele vai se tornar uma chave. O emissor vai se colar com o coletor. Ou seja, é como se aparecesse um fio entre o emissor e o coletor quando ele está em funcionamento normal. Ou seja, então vamos entender o funcionamento do Q33. Quando ele chavear, quando ele saturar com a tensão de 12,8, né? Talvez um pouco menos, porque a gente tem aqui um conjunto de resistores, né? Que vai fazer uma ponte resistiva, né? E vai diminuir essa tensão, tá? Então, considere que vai chegar uma tensão positiva nesse Q33. Então, se ele é um bipolar do tipo P, ele precisa exatamente dessa tensão. Então, quando essa tensão positiva chegar no Q33, o que é que vai acontecer? O emissor e o coletor vão se unir. Então, veja, o emissor ele está aterrado, pessoal. Perceba os tracinhos ligados no emissor, né? A letrazinha a letrazinha E, né? Perceba que tem os tracinhos, né? Indicando que ele está com terra. Ora, se ele está ligado ao terra, quando ele saturar, né? Quando esse bipolar saturar, ele vai fazer com que o coletor também vá para o terra. Ou seja, ele vai zerar a tensão do coletor. Então veja como é que funciona esse circuito. O coletor, quando está com 3 volts, ou seja, o coletor só vai estar com 3 volts quando o Q33 não estiver chaveando. Ou seja, se eu arrancar o Q33 fora, essa tensão no coletor vai ficar de 3 volts. E essa tensão vai chegar no Super I/O. Então, quando o Super I/O receber os 3 volts, ele vai interpretar como carregador desconectado. Por isso, quando o D29, que nesse caso é o D24, né? Quando o D29 está avariado, ele não vai conseguir saturar o Q33, fazendo com que o coletor permaneça em nível alto, ou seja, em 3 volts. E quando o Super I/O receber essa informação que esse pulso de ADAPIN, que vai chegar em um dos terminais lá do Super I/O, receber os 3 volts, estiver lá com 3 volts, a BIOS vai interpretar como carregador desconectado. Então, como é que a placa vai startar? Não vai startar, pessoal. Não tem como a placa startar, porque o sinal de ADPIN está em nível alto. Agora, quando o Q33 funcionar, ou seja, quando ele saturar, ele vai fazer com que o coletor vá para zero, ou seja, nível baixo. Quando o Q33 for para zero, né, com a junção do emissor com o coletor, automaticamente o Super I/O vai receber essa informação, ou seja, o pino do Super I/O que recebe essa informação vai ficar com zero. Quando ele ficar com zero, a BIOS vai interpretar, né, o firmware da BIOS vai interpretar que
aquele pino estando com 0, né, que significa que carregador está conectado. Então, pessoal, perceba que a brincadeira apenas começou. Agora a gente já entende como um bipolar funciona, já entende como um diodo Zener funciona, e agora a gente pode brincar com os componentes eletrônicos. Como assim brincar? Exemplo, digamos que o D24, que é um diodo Zener de 6.2, ele está danificado. E eu não tenho um diodo Zener de 6.2 para substituí-lo. O que é que eu posso fazer para enganar o Super I/O? Se vocês entenderam o que eu falei até agora, como é que a gente engana o Super I/O, pessoal? A gente precisa fazer com que o coletor, né, do Q33 vá para 0. Então, como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente colocar um fio do emissor para o coletor, pessoal. Resolvido. O laptop vai estar funcionando. Apenas como teste, tá, pessoal? Como eu sempre digo, é apenas como teste. A gente depois tem que fazer a correção. Não pode deixar assim dessa forma. Não é aconselhável. Porque aí o Super I/O sempre vai interpretar que o carregador está conectado. E aí você pode ter problemas com o funcionamento do laptop na bateria, por exemplo. Mas perceba que agora a gente pode brincar à vontade, né? Então, o conserto do laptop, pessoal, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, desde que você conheça o esquema elétrico e conheça os componentes eletrônicos, é tudo muito fácil. É uma brincadeira, tá? Então, vamos prosseguir com o próximo slide. Esse próximo slide é a mesma placa, né, da STI. Perceba que aqui eu estou no circuito de charge. E veja qual é o nome que eu tenho do lado esquerdo, ADAPIN. Então, eu apenas estou mostrando para vocês que a tensão de entrada que está lá no jack, ela foi para o circuito de charge. Está aqui explícito. A bola em vermelho eu coloquei aqui para vocês. Olha o nome aqui, ADAPIN. Ou seja, a tensão que está no jack chega até aqui. Agora veja a diferença lá do CQ40, né? Depois a tensão de alta chega no charge, a gente tem os MOSFETs de entrada. Perceba que aqui eu não tenho MOSFET de entrada, eu tenho um tracejado, ó. Talvez vocês não consigam ver aí detalhadamente, mas é um resistor, né? Um fusistor, que é o R23, né? E em muitos STI a gente pega o R23, que é um fusistor grande, verde, né? Ele é verde, grandinho. Então a gente vê ele com furo, né? Ele danificado. É justamente porque essa placa ela não tem MOSFET de entrada, ela tem o fusistor de entrada, né? Que é proteção da placa. Então quando ocorre alguma sobrecarga nesse circuito, a primeira coisa que vai ser rompida vai ser o R23, tá? Então, veja, depois que, se você seguir essa linha reta do ADAPIN, né, como não coube na tela, eu coloquei embaixo. Depois do ADAPIN, olha o nome que o engenheiro deu para a tensão de alta. Ele deu como ADAPALT. Então, é isso aí que vocês têm que frisar. Veja, antes a alta chamava de ADAPIN. Agora a alta, depois que passa pelo R23, não é mais ADAPIN, é ADAPALT. Então é por isso que vocês têm que saber seguir os nomes, né? Perceba que tem as bolinhas vermelhas, ou seja, continuação da trilha. Então, se você quer saber para onde o circuito, depois daí para onde vai, você tem que seguir o ADAPALT e não mais o ADAPIN, né? Porque o engenheiro já deu um outro nome para o circuito de alta. Então, se vocês conseguirem perceber essas mudanças, vocês tiram de letra, né? Então, a partir de hoje vocês já sabem que a tensão de entrada vai para o charge, depois vai para o circuito do Bull Convert, tá? E lá no circuito do Bull Convert vai ter vários outros detalhes que vão ocorrer lá. Mas a saber, né, a princípio é isso. Vamos passar para o próximo slide. Já nesse próximo slide, temos o circuito do Buck Converter, tá? Então, o circuito de Buck Converter, né, como eu expliquei para vocês naquele slide que mostra a sequência de start resumida, né,
o circuito de Bull Converter de 3 e 5 volts, né, que apenas eu mostrei aqui o lado direito, que é os 5 volts. Então, o circuito de Bull Converter ele é composto pelo quê? Pelo 1 PWM, que está aqui, né, no canto esquerdo aí da tela, que é o PWM. Temos 2 MOSFETs, né, que o de cima é o de alta. Por que o de alta? Porque ele recebe nos seus drenos os 19 volts. E temos também embaixo o MOSFET de baixa, né? O chaveamento desses 2 MOSFETs irá gerar a tensão de 5 volts que a gente encontra na bobina, né? Que no caso aqui é a PL303, tá? Então, eu não vou me estender nessa parte do PWM, porque aí eu iria passar pelo menos mais 2 ou 3 horas, né? E isso vai ficar numa outra oportunidade, tanto que essa é a primeira palestra, por isso que eu decidi que o nome ia ser primeira palestra. Primeira por quê? Porque vamos ter segunda, terceira, quarta, quinta, 1000 palestras, né? Então, nosso intuito é sempre estar fazendo essa reciclagem com todos os usuários do Notebook Ajuda, tá? Então, sempre a gente vai estar fazendo essas palestras. Não sei quando, mas a gente vai tentar programar. É um material que a gente tem que criar, exige um esforço da gente, né? Então, é isso que a gente faz para tentar levar essas informações para vocês de forma gratuita, tá? Então, as demais informações, tudo você pode encontrar na internet, pessoal. No nosso próprio fórum, né? E em outros fóruns, você encontra todas as informações sobre o PWM, de como funciona. É só você procurar, né? Agora, quem quer aprender de forma sistemática, aí sim você procura um curso, né? Que você sabe que vai ter um início e um fim. Por isso que você paga pelo curso, porque você sabe que vai ter um início e um fim, né? Você vai ter no final do curso o aprendizado, né? Isso levando em consideração de um curso em um nível razoável, tá? Então, no circuito do Bull Converter, né, a gente vai ter o pino que vai receber a alta, né, que é o pino, nesse caso é o pino 16, talvez não esteja tão claro aí para vocês na imagem, né, que é o pino de VIN, ele vai receber a alta, que vem lá do jack, né, do jack, que passa pelos MOSFETs de entrada, que aí chega até o PWM, tá? E também vai ter aqui a alta no PQ302, que é esse de cima aqui, né, o MOSFET aqui de cima, né, que tem ligação também com a alta, tá? Então, pessoal, eu acho que a gente já... essas informações que eu passei para vocês, como uma primeira palestra, eu acredito que já está de bom tamanho, tá? Então eu peço desculpas aí esses problemas que nós tivemos, mas infelizmente são problemas que podem ocorrer em consideração, em relação a uma sala virtual, né? Então podemos ter problemas nos servidores, podemos ter problemas nas conexões. Então esse tipo de problema é possível de acontecer, mas graças a Deus a gente conseguiu a tempo, e graças a vocês também que retornaram para estar aqui e assistir essa palestra, tá? Então, primeiramente pedir desculpa, né, sobre esses problemas que ocorreram, mas graças a Deus conseguimos retomar a palestra, tá? Então, muito obrigado a todos os participantes, né? Não poderia deixar de dar um especial ao nosso colega Fernando, né? Que ele com os outros também abraçaram essa ideia de a gente criar essa palestra, né? A gente tirou esse tempo, dedicou esse tempo para criar esse material, que não é fácil criar esse material, que é um material de qualidade para trazer para vocês essas informações de forma gratuita. Então, meu especial ao Fernando pela confiança, né, depositada, por ele ter aceitado esse desafio, que realmente foi um desafio, né? A gente está aqui falando para vocês, é um desafio que a gente nunca teve de tanta gente ao mesmo tempo, né? É um desafio ímpar que a gente está tendo agora, né? E também agradecer aos meus colegas do notebookajuda.com.br, que é o Bruno Mota, que infelizmente por motivos de força maior não pôde estar aqui presente na palestra, né? Ao Beto também, que é o nosso companheiro, e claro também ao nosso professor Luiz Oscar,
que trouxe essas palavras aí de incentivo ao estudo, e eu reitero essas palavras dele, que é isso mesmo, com estudo e dedicação a gente consegue chegar lá, a gente consegue reparar os laptops sem qualquer problema, tá bem, pessoal? Então, obrigado a todos. Eu vou passar eu vou abrir agora a sala para quem tiver algumas dúvidas, tá? Não vou esticar muito devido ao horário, tá? Mas muito obrigado a todos.